O mestre dos mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Na década de 30, uma família muito pobre, marido, mulher e 15 filhos, aproveitando as levas de imigrantes que iam para a América, também estavam ali dentro daquele navio, sonhando com um futuro melhor. E quanto mais aquele navio se aproximava dos Estados Unidos, mais longe ficava a miséria na Lituânia, aquela pobreza, a fome, a necessidade. Aquela família numerosa, bem como todos os outros imigrantes no navio, contemplavam a ilha de Manhattan. Parecia um paraíso visto de longe. Os olhos de todos brilhavam. E aquela família da Lituânia, marido, mulher e 15 filhos, desceram e encontraram um lugar na Pensilvânia. Ali, eles iriam trabalhar, estudar, crescer. Um destes filhos, o 11º, chamava-se Charles Buttinsky. E ele tinha só 10 anos de idade quando seu pai morreu. Quando a família viu que tinha perdido o cabeça, aquela família que, apesar de estar na América, continuava passando necessidade, quando aquela família viu que faltou o provedor, não foi difícil imaginar que a situação tinha se agravado. Agora, todos teriam que se esforçar mais, muito mais. E Charles Buttinsky, o 11º filho dos 15, com apenas 10 anos de idade, saiu para trabalhar. Começou fazendo pequenos serviços, até que, aos 16 anos, começou a trabalhar numa mina de carvão. Era difícil até saber qual a sua cor, de tanto carvão que ficava impregnado no seu rosto e na sua pele. Aos 18 anos, ele foi convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial. E o navio fez o caminho inverso de quando ele era pequeno. Lá estava ele dentro de um navio voltando para a Europa para lutar pela América. Terminada a guerra, voltou para os Estados Unidos e tentou ajudar as finanças da família. Foi trabalhar na construção civil. Trabalhou de pedreiro, de ajudante de pedreiro. Mas não gostou muito daquele trabalho. Aí arrumou um emprego de ajudante na cozinha, num restaurante em Nova York. Um dia, em Los Angeles, passando pela rua, ele viu uma fila em frente ao estúdio Paramount. E ele perguntou: que fila é esta? Eles disseram: é para escolher figurante, escolher ator. Ah é? Vou ficar aqui, quem sabe arrumo um empreguinho. E ele ficou na fila. E por incrível que pareça, sem ter qualquer experiência como ator, ele foi contratado. E o agente lhe perguntou: como é seu nome mesmo? E ele disse: Charles Buttinsky. E o agente falou: Charles está bom, mas Buttinsky, isso não pega. O
público não vai aceitar esse nome tão difícil e esquisito. Precisamos de um nome mais curto, mais simples, mais fácil, mais popular. E ele disse: bom, eu estava ali na Rua Bronson e peguei a fila. Eu não tenho experiência nisso. E o agente disse: é isso mesmo. Você estava na Rua Bronson. Então o teu nome vai ser Charles Bronson. E se você já identificou, não resta dúvida nenhuma de que foi por acaso que Charles Bronson, esse monstro sagrado do cinema, começou a sua carreira, quase sem querer. Começou fazendo inicialmente papéis secundários, depois alguns papéis principais. Mas foi somente no ano de 1974, quando ele protagonizou o filme Desejo de Matar, que ele se tornou um astro conhecido no mundo inteiro. O sucesso foi tão grande que surgiu Desejo de Matar 1, Desejo de Matar 2 e a sequência de filmes Desejo de Matar. Aquela figura fria, quase sem emoção, de gestos fortes, masculinos, realmente hipnotizou o público. E não apenas nos Estados Unidos. Charles Bronson se tornou um dos artistas mais bem pagos da América. Hollywood pagava peso de ouro e adiantado para que ele pudesse participar de algum papel. E ele escolhia a dedo. Durante aqueles anos, sua fama cresceu muito. Na Europa, era considerado um dos atores mais populares. Na França, o chamavam de monstro sagrado. Na Espanha, passou a ser visto como o homem mais sexy do mundo, apesar de tão feio. E na Itália, ele era conhecido como o Bruto. Sempre, Charles Bronson causava furor e todos os seus filmes eram um sucesso de bilheteria. Havia quem criticasse, mas a bilheteria garantia a permanência do personagem do filme Desejo de Matar. Durante 20 anos, ele foi um dos mais populares do mundo. Mas, bem diz a palavra de Deus, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E Charles Bronson, o durão da tela, o machão do cinema, o artista conhecido no mundo todo pelos seus papéis, um dos astros mais importantes. No final da sua vida, Charles Bronson contraiu o mal de Alzheimer, uma doença degenerativa do cérebro. E um médico de Charles Bronson disse: Alzheimer, essa doença é um horror. Ele não lembra que foi ator, nem se lembra que foi um astro famoso. Aliás, Charles Bronson, disse o médico, não lembra quem ele é e não lembra de mais nada da sua infância e da sua vida. Você que está ouvindo esta ilustração do Reino de Deus, sabe mais a respeito de Charles Bronson do que ele mesmo sabia antes de morrer. Toda a glória do mundo passou. Pode ser que daqui a 10 anos, quando alguém ouvir essa ilustração, a nova geração diga: Charles o quê? Charles Bronson? Nunca ouvi falar. Pois é. Muito breve também a humanidade se esquecerá dele, assim como de todos os que morrem. Mas há alguém que nunca se esquece de
cada pessoa que perece. E não importa se esta pessoa morreu esta semana, ou a semana passada, ou o mês passado, ou o ano passado, ou na década passada, ou no século passado, ou no milênio passado, ou há quantos milhares de anos atrás esta pessoa já morreu. Alguém que se lembra de cada um dos mortos. E um dia vai dar uma ordem para que todos os mortos sejam devolvidos da sepultura. Não importa que estejam sepultados no fundo do mar, ou já tenham sido comidos pelo peixe, ou quem sabe até tenham virado pó e se espalhado com o vento. Aquele que se lembre e sabe de todas as coisas, dirá: mar, devolva todos os seus mortos. Terra, devolva todos os seus mortos. Fornalha, devolva todos os seus mortos. Inferno, Hades, devolva todos os seus mortos. E todos se apresentarão diante dele, que lembra não apenas do nome, mas também da história de cada um, e o que cada pessoa fez nesta vida através do seu corpo. Tudo registrado nos mínimos detalhes nos livros das obras. Se você quiser conferir isto, é só olhar o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, que eu vou ler para você agora. Preste atenção. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Fique sabendo disso. Todos os mortos comparecerão diante de Deus para aquele grande dia do juízo. Nos livros das obras, tudo lançado, e ninguém vai ter coragem de negar nada. Mas há um outro livro que absolve, que livra os mortos da segunda morte. É o livro da vida. E todo nome que estiver escrito no livro da vida será poupado da segunda morte. E se você quer saber como é que seu nome pode entrar no livro da vida, saiba, você tem que receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o Cordeiro que tira todos os teus pecados, porque o livro da vida tem nome, é o livro da vida do Cordeiro. Se você não entregar a tua vida para Jesus, o Cordeiro de Deus, o teu nome não entrará no livro da vida do Cordeiro. Por isso, tome agora a decisão mais sábia da sua vida, antes que você mesmo se esqueça quem é, e receba agora mesmo o nosso Senhor Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e tome posse da vida eterna. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada pelo pastor Joanribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Sinta-se à vontade para baixar gratuitamente, não apenas este, mas quanto dos mais de 1000 títulos quiser. Lembre-se, está escrito: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Pregadores do telhado. Comunicação a serviço da vida.